Com o nosso podcast Família CBP, hoje recebendo aqui conosco a minha grande amiga Hélia Denise, enfermeira formada de longa data, conhecida de todos nós aqui da comunidade Batista no Pimentas. E eu quero que você saiba que é uma honra receber você e dar esse espaço aqui para você falar sobre algo que é muito importante. Nós estamos no mês de outubro. Outubro é conhecido como Outubro Rosa. Fala-se muito do câncer de mama. E se nós tivermos aqui a oportunidade, falaremos de prevenção, falaremos de combate, falaremos de cura, falaremos de coisas concernentes a isso. Eu gostaria que, antes de qualquer coisa, você se apresentasse, né? Dissesse aí algumas das suas credenciais. Eu sei que não vai ter tempo para falar todas, mas diga algumas das suas credenciais e seja muito bem-vinda. Boa noite, né, para você, para o pessoal que está em casa. E eu acho que meu nome é Hélia, né? Hélia Denise, para os que não me conhecem. A minha primeira área de trabalho e única é a enfermagem, a qual eu fiquei 35 anos, né? Tanto em clínica médica, pronto-socorro, enfim, acho que todas as áreas hospitalar, não sendo a UTI, que nunca foi de minha preferência, eu estive presente, né? Então, é uma área que eu gosto, domino e tenho muito orgulho de ter feito parte, né? E aí, hoje, fui convidada para esse bate-papo interessante, né? Minha primeira vez, para falar de Outubro Rosa, né? Não sei qual a expectativa, se vocês tiverem alguma pergunta, podem fazer, na medida do possível eu vou responder, né? Mas começaria, tem alguma coisa específica, assim, que você quer trocar ideia? Olha, eu gostei porque ela já vem de bate-pronto, né, dizendo a que veio. Se você tiver uma pergunta, por isso, querido e querida, meu amado, se você tiver aí uma pergunta, algo sobre o Outubro Rosa, sobre especificamente, né, a gente fala-se muito do câncer de mama. E hoje eu vou fazer aqui uma pergunta que vai surpreender vocês. Nem ela não sabe qual é a pergunta, mas a gente vai falar sobre essa pergunta logo mais à frente. Então, Denise, dentro do que nós entendemos como Outubro Rosa, uma campanha onde alerta-se para a prevenção ao câncer de mama. Hoje você está aqui como mulher e eu gostaria de perguntar para você: você acha que essa campanha realmente alcança as pessoas? Você acha que tem alguma coisa nessa campanha que não é falada e poderia ajudar as pessoas? Bom, é uma campanha de anos e muito bem elaborada, esclarecedora, embora na realidade as mulheres não busquem muito, né, exercer, colocar em prática essa questão da prevenção. Eu acho que tem muita divulgação nessa área, sim. O que eu acho falho, talvez, seja os recursos, né? Porque o Outubro Rosa é divulgado toda a questão da prevenção, do cuidado com a mama, do cuidado com o corpo, dos fatores que geram essa patologia. Mas, normalmente, quando nós, mulheres, precisamos de utilizar esses recursos na rede pública, nós não encontramos. É muito difícil. E muitas desistem. Não é falta de informação, eu acredito falta de oportunidade. Por exemplo, vá na unidade mais próxima, procure seu ginecologista. Não só Até que isso de fato aconteça, que a pessoa demora. consiga, isso é demorado? É muito demorado, é Quer muito dizer, difícil. na letra é Fácil, bonito, mas é fácil. na prática é difícil, né? Essa dificuldade faz com que a mulher desanime, não vá buscar. Você vai na unidade de saúde, você faz uma fichinha lá, ou fica lá de madrugada para conseguir uma vaga no ginecologista, você não consegue. Se você tiver alguma questão de urgência, você corre no pronto-socorro, você é atendido, mas não tem um segmento. Então, na realidade, a campanha é bem elaborada. É bem elaborado, mas acredito que sim. na teoria, né? Agora, a prática é que é difícil de ser alcançada por nós mulheres, né? Então, tem essa dificuldade da rede pública,
Quem tem um bom convênio tem mais facilidade, quem não tem depende. Um pouco mais de acesso, né? E tem a questão do medo. O medo é uma coisa que inibe muito nós mulheres de procurar. Você falou em medo, e eu vou te fazer uma pergunta baseado no medo. Medo ou vergonha? A mulher, ela tem medo de se deparar com uma doença ou ela tem vergonha de se expor e chega lá, por exemplo, ter que partir para um tratamento? Do seu ponto de vista, você acha que é medo ou vergonha? Não, pela minha experiência de vida, por quem já acompanhou, infelizmente, 8 amigas com câncer diferentes, né? De útero, de mama, ovário, enfim, vários tipos, né? 8, pulmão, são várias pessoas que eu tive proximidade e eu acompanhei. Sempre medo. Medo. Eu acredito que o medo é o fator principal. Por quê? Quando a mulher ela vê que tem algo errado com ela, principalmente na parte ginecológica, ou na parte do seio, a parte superior, ela já pensa no câncer. Já é um susto. Já é um susto ela pensar no câncer. Então, até ela ter coragem de procurar um lugar, ela já vai ter medo de saber a resposta. E aí, nesse caso, entra aquela fala que você usou agora há pouco. A demora, sim, a dificuldade para o atendimento. Porque se não for algo emergencial, ela não vai conseguir furar aquele bloqueio e chegar a ser atendida. Sim, é isso que você fala? Se ela tem medo de procurar uma unidade de saúde, ela tem medo de saber o diagnóstico. Aí ela vai e ainda encontra a problemática toda de não ser atendida. A demora. Então essa demora faz com que aquele medo, já estou com medo mesmo, não tem vaga, vou deixar para depois. E aí vai demorando. Quando ela cai em si, que a coisa vai se agravando, até que ela chega na unidade, ou num pronto-socorro, ou num hospital mal, e aí é que vai se iniciar todos os exames, já se passou muito tempo. Então, eu não acredito que seja tanto a expor o corpo, não. Eu acho que é mais o medo de saber o diagnóstico, que muitas vezes não é um câncer. É que nem o nódulo. Toda vez que a mulher apalpa o seio tal, e vê um nódulo, às vezes fica apavorada, aí corre, vai no médico, faz um ultrassom. Muitas vezes nem é um nódulo, é a própria gordura. E a pessoa não consegue identificar através de apalpar o que é um nódulo e o que é uma massa, né? Nesse caso aí, como você está citando, identificar o nódulo. O nódulo é algo que é rígido, firme, diferente de uma gordura, por exemplo? Ah, sim. Quando você sabe identificar, porque aí é onde eu digo que o medo influencia muito num diagnóstico. Porque o seu próprio medo de ter um câncer de mama faz que muitas vezes você aperte, sinta algo mais duro e você já coloque na sua mente que aquilo é um caroço. Já vem algo psicologicamente? Eu acredito que sim, porque é uma doença que assusta. O nome já assusta, né? Por mais que hoje tenha evoluído muito a ciência, a questão de medicação, de tratamento, de acompanhamento, assusta. Essa palavra assusta, né? Por isso que é importante, como medida de prevenção, você realmente procurar uma unidade de saúde, né? Muito bom. Pessoal, nós estamos aqui no nosso pequeno bate-papo, conversando aqui com a Denise sobre o câncer de mama, sobre a prevenção, e a gente falou nesse primeiro momento aqui sobre toda a dificuldade que é conseguir marcar um ginecologista. E as perguntas já começaram a chegar. Boa noite para você que está chegando agora, está nos assistindo aí. Se você tiver uma pergunta, manda. Que às vezes a sua pergunta não vai ajudar só você, vai ajudar outras pessoas também. Nós temos aqui uma pergunta do pastor Toninho. Irmã Denise, o câncer em geral pode estar associado à reposição hormonal feminina? Então, bom, para vocês que estão aí, né, nos vendo tal, já notaram que eu tô meio nervosa, né? Porque normal, assim é normal, né? É um bate-papo, mas tem um monte de gente oculta vendo, né? Então você fica meio inibida. A ciência sugere, não é uma coisa concreta, mas os estudos mostram o quê? Que a reposição hormonal ou terapia hormonal, como se costuma dizer, ela
cria uma probabilidade maior do câncer, tanto de mama como de ovário. Então, essa terapia hormonal, muitas mulheres fazem uso porque a menopausa causa uma indisposição, uma irritabilidade, suores, várias questões. E aí tem médico que indica a terapia hormonal para que esses sintomas fiquem mais amenos, né? Só que tem uma linha de profissionais que já não adotam essa questão. Por quê? Porque ela cria, assim, uma probabilidade maior do câncer. É como se você estivesse resolvendo uma coisa, mas futuramente fosse causar um dano maior. Tudo isso, a ciência sempre tem linhas de pensamentos diferentes, né? Então, tem os médicos a favor da terapia hormonal e tem os que não utilizam. Eu mesmo não optei por isso, por essa terapia, né, hormonal. Até porque, né, se tivesse só uma opinião, não seria um negócio legal, né? É bom sempre ter uma segunda opinião para que você possa ter o direito de escolher aquilo que você acha que é melhor, né? É ruim impor, né? Isso quando se fala de pessoas assim, de terceira idade, que já está praticamente entrando na idade de menopausa. Ah, de mim? Isso. Ah, não, mas e por exemplo, e quando essas pessoas são mais jovens, né? Numa idade fértil, produtiva. Uma vez, numa roda de conversa, uma pessoa disse que todos nós nascemos com as células e que elas podem se desenvolver ou não. Você concorda com essa teoria ou você tem um pensamento diferente? Quando o câncer, por exemplo, é numa pessoa mais jovem, sei lá, numa idade de 30 anos ou numa idade de 20 e tantos, não sei. Se há essa possibilidade ou não? Isso. Como que você vê? Porque aqui no caso a pergunta foi sobre a reposição hormonal. Sim. Nesse caso aqui nós temos pessoas com todos os hormônios à flor da pele. Certo. E quando o câncer dá nesse tipo de pessoas, a gente sabe que a agressividade dele é muito maior. Então, como você orientaria desta forma? Então, eu acho que não tem uma regra geral de idade e em relação a isso, não. Ou de terapia hormonal ou não. É muito pelo contrário. Eu acho que o pessoal mais jovem, primeiro, o índice de câncer maior, na atualidade no Brasil, é o de mama e o de ovário. E principalmente na região sul e sudeste, né? O câncer é muito ligado, segundo a ciência, na questão de obesidade, má alimentação, falta de exercício, excesso de álcool. Tudo isso possibilita muito. Eu acho que, na minha opinião, essa faixa etária mais velha tem mais probabilidade de desenvolver o câncer, esse tipo de câncer, por ter vivido mais mesmo, né? E não termos uma alimentação saudável, fazer uso de álcool, uso de droga, enfim. Então, eu acho que a maioria, o índice de câncer, nas mulheres de mama, que é o que nós estamos falando, e de ovário, é da classe madura, a maioria de 40 anos em diante. Não tem esse índice alto para juventude, embora o câncer seja mais agressivo. Ele Sim, muito mais tem agressivo. mais agressivo, mas outros tipos de câncer, porque tem vários, né? Sim, tem vários tipos de câncer. Pâncreas, tireoide, intestino, estômago, pulmão. Cérebro. Em cada área do seu corpo, você pode desenvolver um tipo de câncer. E ele vai se desenvolver de maneira diferente. Então, não tem uma regra geral de ser jovem, de questão de hormônio ou não. Porque aí o hormônio masculino já não é igual ao feminino. Então, nós estamos falando de câncer de mama e de ovário. Você tocou na pergunta que eu iria fazer para você logo mais à frente. Como eu falei para vocês, vou fazer a pergunta que surpreende. Nossa, agora... É incrível, né? Mas e o homem? Tem câncer de mama também? Olha, tanto no homem, é raro, mas tanto no homem como na mulher, o câncer pode surgir em qualquer parte do organismo. No olho, no ouvido, em qualquer lugar. Vai do seu fator genético, vai da disponibilidade do seu corpo de desenvolver
a doença ou não. Eu vou falar aqui rapidinho o que está acontecendo comigo. Acho que há uns 2 anos atrás aí o médico falou que eu teria que retirar o útero porque tinha uma massa estranha, enfim, aconteceram várias coisas. E aí eu fiz vários exames, fiz tudo que tinha que fazer, pré-operatório, aquela coisa toda, e aí me deram alta da oncologia porque tinha desaparecido aquilo que eu tinha ali no útero. Quando ele me deu alta, ele falou assim para mim: mas eu vou te pedir um outro exame para eu ter certeza. É essa questão que as pessoas têm que investigar e ter o preventivo, para eu ter certeza que não tem realmente nada. Mas aqui onde tinha, sumiu. Falei, glória a Deus que sumiu, né? E aí fiz um exame mais complexo, que é a esteroscopia, e mostrou que bem atrás, bem escondido, né, atrás do útero, existe uma região que tem 40% de probabilidade de desenvolver um câncer. Aí ele explicou para mim, pode desenvolver ou não, mas eu aconselho você a retirar, porque existe. A probabilidade. Ah, tá. Mas isso estava muito escondido, tanto que ele já havia me dado alta da oncologia. Então, a questão não sei se estou fugindo do que você falou, né? Que é um bate-papo, estou indo aí, conforme vem a ideia. Você ter o exame preventivo, por que eu descobri isso? Porque você sentiu um desconforto. Não. Não sentiu? Foi no exame de rotina? Não senti. Foi no exame de rotina? Eu não senti e eu não sinto. Se eu disser para vocês que eu tenho alguma dor, algum sangramento, alguma coisa, eu não tenho. Há 2 anos atrás eu fui, tive um episódio só de hemorragia, fiquei lá 2 dias e fiz a curetagem e não tive. Não tenho dor, eu não tenho nada, mas existe. Tá lá. Tá lá. E pode se desenvolver a qualquer momento. Então, o exame preventivo, que nem... Aí eu estou fazendo o pré-operatório para retirar. Foi feita uma investigação. Sim. Agora, essa investigação começa desde o princípio. Quando você vai atrás, né? É que nem eu penso assim, eu vou no posto de saúde e não tem vaga. Bom, primeiro, o Papa Nicolau, mulheres, sempre tem vaga. Se não tiver num posto de saúde, tem no outro. O Papa Nicolau é muito importante, ajuda, né? Muito, muito, porque através dele você já vai ver... Além do Papa Nicolau, aproveitando que você tocou nesse assunto aí, que é algo que é imprescindível, a mulher precisa fazer esse Papa Nicolau pelo menos uma vez por ano. Sim. Qual o outro tipo de exame que ela não pode deixar de fazer para prevenção? Isso, para tratar da saúde da mulher. Na questão ginecológica, o primeiro passo é o Papa Nicolau. Através desse resultado é que o médico vai ver se precisa de colposcopia, se precisa de um ultrassom. Quer dizer, você não vai chegar, dificilmente o médico, principalmente da rede pública, vai te pedir todos os exames se você não tiver algum quadro clínico. Mas assim, o Papa Nicolau é o primeiro passo. A ida ao ginecologista, a mamografia para as mulheres com mais de 40 mas aí, anos. No caso, a mamografia, numa consulta de rotina, o médico vai poder pedir essa mamografia pelo menos uma vez por ano? É obrigatório, sim, né? E até é gratuito. Esses dias mesmos eu coloquei no grupo da igreja, aonde estava fazendo mamografia, inclusive acho que foi Berenice, que foi bem atendida, fez a mamografia tranquilamente. Não é um bicho de 7 cabeças, mas precisa se ir atrás. É diferente da consulta médica. O povo fala que a mamografia é muito invasiva. Há o desconforto, a dor, né? Aí depende de cada um. O que é dor, por exemplo, para uma mulher não é para outra. Eu fiz mamografia, senti que apertou um pouco e pronto, é coisa rápida. É suportável. Com certeza. O benefício? Com certeza. É melhor você fazer uma mamografia, um Papa Nicolau, passar no ginecologista, do que futuramente fazer uma quimioterapia. A quimioterapia é destrutiva. Nossa. Ela não é só invasiva, ela além de invasiva, ela é destrutiva. Como eu havia te perguntado, e você disse assim, não sei se eu estou fugindo do tema, eu tinha falado sobre o câncer de mama nos homens, que é algo muito difícil. Mês que vem nós vamos ter aí o Novembro Azul. Sim. E aí a gente vai falar muito sobre algo que para os homens, você está falando aqui de Papa Nicolau com
com uma naturalidade tão grande, e aqui eu quero parabenizar as mulheres. As mulheres estão sempre procurando ajuda, e os homens dificilmente vai lá para fazer o exame de toque. Mas aí entra a questão que você falou. Os homens têm mais vergonha de se expor. Os homens não têm medo, eles têm vergonha. Ela vai ter que voltar aqui o mês que vem para falar eles têm vergonha. Da próstata. Mas para os homens que estão nos assistindo aí e não estão a par ainda, existe o PCA, que é um exame de sangue, que necessariamente não quer dizer que vai ter um exame de toque. Evoluiu muito, né? Evoluiu. Então... E como a gente falou do autoexame, né? A gente ainda não chegou a falar nele, mas o autoexame, ele é muito importante no caso da mulher. E como a pergunta é câncer de mama no homem, você acha que o homem também consegue identificar algo diferente? No toque, ele... Não sei, porque eu nunca entrei nessa área. O câncer no homem, na mama, é uma coisa que eu tenho conhecimento, raro, cerca de 1%. Mas nunca estudei sobre isso para te dizer. Porque normalmente a gente está voltado à mulher, quer dizer, né? Então acaba não se estudando, se estudando sobre o homem, né? Sobre isso, né? Mesmo porque, né? Você está falando com uma profissional de enfermagem, né? Então, mas... Não é com a ginecologista. A vantagem, ou com o urologista. Ou a diferença, pelo menos no meu ponto de vista que eu vejo, é que a profissional de enfermagem, ela tem muito mais contato com o paciente em si do que o médico. Então, toda aquela estrutura que o médico tem, até mesmo o receituário que o médico vai passar, quem cuida de tudo isso é o profissional da área da saúde, né? A enfermeira, a assistente que está lá juntamente com ela, todo o cuidado com a medicação, todo o cuidado com o tratamento, todo o manejo que vai ser feito. Então, assim, o médico, ele tem sim os seus méritos, mas o profissional da área de saúde, a enfermeira, né? A profissional, né? Assim, né? Sim, tem lá profissional de enfermagem. É muito difícil. E o trabalho dela é um trabalho muitas vezes não reconhecido. Eu tratei com o médico fulano de tal e foi tão bom. Mas às vezes esquece que a enfermeira foi quem fez a medicação, a enfermeira foi quem aplicou no horário certo a medicação, que teve ali se debruçando. Porque pessoas que têm o tratamento de câncer, que chega a precisar do tratamento, a ajuda da enfermeira é muito importante. Sim. Não só da enfermeira, como do familiar, né? Do familiar, né? A rede de apoio. Sim, a rede de apoio é muito importante. Antes de eu falar da rede de apoio, para que eu não me perca, procurem a unidade de saúde, faça o Papa Nicolau, a mamografia. Em relação ao câncer de mama, além da mamografia, tem marcadores tumorales, que é o que marca se você tem algum tumor ou não. É um tipo de exame, gente. Tem exames de sangue específicos, tem testes genéticos para saber se você tem probabilidade, mas tudo vai partir o quê? Do primeiro passo. Procura a unidade de saúde, né? Quando você fala do teste genético, se alguém da família teve, é importante que as outras pessoas façam, é isso que você está querendo dizer? Esse teste, independente ou não, se for um bom médico, um bom ginecologista, ele pede se ele vê que a probabilidade da pessoa ter esse diagnóstico, né? Dizem-se que geneticamente, se alguém da família teve câncer, você tem a probabilidade de ter, porque é genético. Não quer dizer necessariamente que alguém tenha. Na minha família ninguém tem e eu estou com a probabilidade de ter. Então, tudo tem uma regra. Na verdade, não é uma regra. Nada tem uma regra quando se trata da saúde. Primeiro, não querendo ir para o lado espiritual, mas já indo, acima de tudo, está Deus, né? Que coloca para a gente o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Então, eu acho que nada é tudo certinho na ciência, nada. Nem o câncer, nem o Covid, nem patologia nenhuma. Então, tem coisas que você acha que não vai ter cura e tem. Outros você tem certeza que vai ter cura e não tem. Então, a necessidade de se buscar a ajuda é muito importante.
E o que eu estava dizendo em relação à família, o Reginaldo falou estava falando sobre, né, sobre a importância do profissional de enfermagem, né? E eu quero falar aqui, sabe, gente, eu penso assim, não é só o profissional de enfermagem, não é só o câncer de ovário, não é só o câncer de mama. A gente tem que prestar atenção que Outubro Rosa envolve muita coisa, e coisas que as mulheres não dão muita importância. Por exemplo, o corrimento ginecológico. Ele é um indício de uma inflamação ou de uma infecção. Ele pode ser indício de uma probabilidade de ter um câncer mais para frente, né? Ou pode também ser uma doença sexualmente transmissível. É uma coisa séria. Que precisa ser cuidada. Precisa ser cuidada. Mau cheiro. E muitas vezes o que nós mulheres fazemos? A gente compra qualquer pomada, qualquer coisa, usa em casa, sem procurar, sem ir ao médico. Então, de repente, aquilo ali é um sinalzinho que algo vai acontecer lá na frente, mas depois eu vou comprar uma pomada ali na farmácia e tudo bem, eu me viro. E esse eu me viro, quando você vê, a coisa já tá longe, né? Então, são coisas que a mulher tem que estar atenta. Corrimento, coceira e várias outras coisas que as mulheres têm e não conseguem ligar isso futuramente a um fator mais grave, né? Doença sexualmente transmissível. Então, eu acho que Outubro Rosa, sei lá, eu penso assim... É um momento de despertar. Sim, de acordar, de procurar ajuda, para o corpo da mulher. Cuidar. O que acontece com o corpo da mulher que ela não cuida? Desde uma infecção urinária simples, que pega qualquer remédio em casa, toma 3, 4 dias, melhora e não vai. Então, eu acho que é muito importante essa questão. Outubro Rosa, o câncer de mama, vamos fazer o exame, a prevenção contra o câncer de mama, câncer de ovário, mas o corpo da mulher não é só isso. Existem muitas coisas a serem cuidadas. E vou dizer mais, Outubro Rosa, já que a gente está aqui falando de mulher, até a questão da frigidez, a dor durante a relação sexual, por que essa dor, por que sente esse mal-estar, o que está acontecendo, de repente tem alguma coisa nesse útero, nesse canal. Sim, tudo isso está relacionado a probabilidades. Sim. Ou alguma coisa que está obscuro e precisava ser investigado mais a fundo. Sim, correto? Mesmo que não seja ginecológico, que seja psicológico. O que eu quero deixar claro é assim: Outubro Rosa, nós temos que refletir sobre a nossa saúde. Não adianta nós ficarmos focando só, embora o tema Outubro Rosa tenha sido criado, sabe, pelo índice grande de câncer de mama, o índice de câncer de ovário. A mulher tem que se cuidar. Janeiro, fevereiro, e todos os meses do ano são rosas, são flores para as mulheres, e elas têm que se cuidar como se cuida de um jardim. Eu tenho 2 perguntas para fazer, mas como você falou do índice grande, diz os dados do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, que 66 mil novos casos acontecerão em 2022, né? Mais ou menos uma estimativa, né? E quase 18 mil deve ser representado em mortes. Mais ou menos umas 18 mil pessoas. Se 18 mil morrem e são 66 mil, temos um grande lucro aí de pessoas que provavelmente é um susto ou se curou pelo tratamento. Por isso a importância de buscar ajuda no início. E é isso que a Denise está trazendo aqui. A importância de você, mulher, procurar ajuda, procurar passar no seu médico regularmente. E aí, como a gente está falando disso, tem 2 perguntas. Uma pergunta é da Érica. Ela pergunta assim: o câncer de útero também pode se dar pelo uso de remédios contraceptivos ou isso não é uma regra? Pode ter outras causas? Bom, cada organismo, cada corpo e cada anticoncepcional, ele tem um componente diferente, né? Isso pode ocorrer. Não querendo voltar a mim, mas experiência de vida é isso, né?
Eu deixei de usar anticoncepcional antes da minha filha nascer, porque foi comprovado que isso estava me causando um problema sério nas trompas e isso poderia mais tarde desenvolver um Algo câncer. mais grave, né? Então, quando você usa o anticoncepcional e você sente alguma coisa diferente, vá procurar um médico explicar, ele vai pedir exames para você, vai perceber como são os seus hormônios, como eles estão, de que forma eles estão, e vai trocar. Não é que todo mundo que usa anticoncepcional vai ter câncer, a mulherada não vai usar mais. Aí pronto, aí encheu o planeta. Aí a casa caiu. Não é isso, mas sim, influencia em algumas mulheres, porque o corpo humano, gente, nós somos únicos, né? Então, de novo, cada um tem a sua... do cuidado. Sim. Qualquer coisa atípica, né, é bom procurar o médico. E mesmo que tenha dificuldade de marcar uma consulta, é bom procurar o médico. Até você falando isso, fez me lembrar até a questão, já que a Érica perguntou do anticoncepcional, a questão de você achar que o anticoncepcional não tá dando certo para você. Aí você conversa com uma amiga, ela te passa um outro, você vai lá e compra. Isso é um risco. É um absurdo. E acontece, porque tem essa cultura que é normal. Qual que você usa? Então eu vou usar o seu. Isso existe e não pode, porque o corpo da sua amiga não é o mesmo que o seu, os hormônios não trabalham da mesma forma. Tem um verbete popular que diz que de médico e louco todo mundo tem um pouco. Então, mas no nosso corpo é melhor a gente não dar uma de louco, não, porque... E não querer dar uma de médico sem ter estudado medicina também, não, procura sempre o ginecologista. Procurem um ginecologista. E aqui nós temos uma segunda pergunta, de novo, do pastor Toninho Frico. Existe uma ligação entre o câncer de útero associado a mulheres que, por exemplo, cometeram aborto? Quer dizer, alguém induziu um aborto por um remédio ou por qualquer outro tipo de coisa. E existe essa ligação com o câncer? Não. Não existe. Ela pode sim desenvolver um problema de útero, ela pode até perder o útero dependendo do aborto, dependendo do que ela usou para cometer esse aborto, ela pode ter consequências até a morte, né? Ou realmente perdeu, pessoas a gente não sabe, ou realmente perder, ter que retirar o útero e talvez aí no futuro quer ter um filho, não pode, não porque consegue. Teve um dano, mas relacionado ao câncer, porque não. Dependendo do problema do útero é permanente. Não tem... Não tem volta. Sim, não tem volta. Dependendo do jeito que foi feito o aborto, a forma, o que tomou, muitas vezes não é reversível. Não é reversível. Também depende da forma com que foi feita, né, gente? Mas associar ao câncer, não. Aborto relacionado com câncer, não. Ao câncer não adianta querer... esse link não está certo dessa forma. Pelo que eu entendo e conheço, não, né? Eu acredito que não vai ter uma outra linha de pensamento que ligue. Mas, olha, é tanto cientista, é tanto médico, é tanto pensamento. Tanta coisa, né, que as pessoas vão falando. E assim a gente vai ficando numa situação, às vezes, de descrença ou ficando louco. Porque é tanta coisa que as pessoas falam. Sim. Às vezes você tá ali no banco, começa a bater o papo com a pessoa, alguém fala isso, fala aquilo... E se você não tiver esse cuidado de filtrar a informação da forma correta, sim, ela vai chegar da forma incorreta e você não vai conseguir se desenvolver, crescer ou procurar ajuda no lugar correto. Sim, mesmo porque quando se trata de saúde, independente da saúde da mulher, do homem, da criança, sempre na ciência vai ter linhas de pensamentos diferentes. Sempre. Então, sempre vai ter divergência. Você tem que avaliar o que tem coerência ou não. Não ficar o tempo todo consultando o Google, porque o Google é ótimo, a gente utiliza bastante, mas tem muita informação que não bate, tem muitos sintomas de doenças parecidas, aí a pessoa se confunde, já acha que tem isso, aquilo. Mas por que acha? Porque consultou o Google em vez de consultar um médico, né? Então, é importante a orientação médica. E médico é assim, gente, não é bom, não tem importância, não. Você fala obrigado e procura outro. Sempre tira a sua dúvida. Na dúvida, procure um outro profissional, mas não desista de procurar a orientação clínica. Uma coisa que a gente falou só um pouquinho sobre a cura das pessoas que faz tratamento de câncer. Todo mundo, você falou no início, do medo. Quando fala a palavra câncer,
assusta as pessoas. E isso se dá por conta de que as pessoas deveriam ter procurado ajuda no início e não procuraram, e as pessoas procuraram, já não havia mais tempo. Os números, as estatísticas falam em torno de 90 a 95% quando você procura ajuda cedo. Você acha que essa informação está correta? Existe mesmo todo esse montante? Porque a gente conhece, não tem uma pessoa que não conhece, uma ou duas pessoas ou três, que tenha falecido por conta do câncer. Seja ele da tireoide, como você falou, né? Que também é um câncer complicado de lidar, do intestino, dos Sim. rins, do sistema respiratório. Sim. E tem tanto, e inclusive do cérebro. Né? Também. Agora mesmo a gente fez uma campanha para ajudar o irmão Raul. Não sei se ele está nos acompanhando agora. Eu até estive na casa dele hoje, com ele hoje, e vendo toda a dificuldade que ele tem. Né? Ele já está desde 2019 aí nesse tratamento, está 4 anos já fazendo tratamento, e a chance dele é muito pequena, porque o câncer dele é muito agressivo, é no cérebro de forma muito agressiva. Então, voltando à pergunta, você acha que tem mesmo esse grande número de pessoas curadas, 90%, porque começaram no início? Sim, com certeza. O difícil é esse início. Como eu falei há alguns minutos atrás, quando você não tem sintomas, como eu não tenho, é difícil o início. Difícil insistir em procurar ajuda. Não, porque você não vai procurar ajuda se você não está sentindo nada. Então, é uma doença realmente difícil, porque às vezes quando a pessoa vai sentir alguma coisa e vai procurar ajuda, já está bem adiantado. Agora, quando você tem o diagnóstico do princípio, sim, acredito e já vi. As pessoas, pelo menos que eu convivi, olha, são muitos anos de trabalho, são amigos que eu perdi com câncer, e assim, pelo menos uns 4 demorou para ir procurar um tratamento. Nós temos um caso de uma pessoa até que foi aqui da nossa igreja alguns anos atrás, que ela teve os primeiros sintomas, né? E ela estava esquecida, depressiva, enfim. Ela foi tratada primeiro como depressão, depois ela foi com o neurologista, depois ela começou a ficar confusa. E o que ela tinha? Ela tinha um câncer no cérebro. Só que a primeira impressão é de que ela estava depressiva, porque ela não queria conversar, ela não queria falar nada. Então, não é que não se foi atrás. Só foi atrás do remédio errado. Sim, não, a avaliação não foi correta. A avaliação, né? Então, não porque foi correta. Se você procura um médico, vamos supor, e pelo seu quadro ele acha que você está depressivo e te dá uma medicação, ele vai. Tá. Se você não melhora, tem que se investigar. Tem que se ir num neuro, tem que se dar um jeito. Não é só o psiquiatra. Eu não estou dizendo que todo caso de depressão. Estou querendo dizer o seguinte, que não era depressão. Enquanto ficou se tratando como depressão, o câncer no cérebro foi aumentando. Então, muitas vezes, a pessoa não vai logo, não é que ela não vai logo, ela vai e não tem uma avaliação correta. Então, quando ela vai, já é tardiamente. Agora, que quando você vai, que nem eu não estou sabendo que eu tenho 40% de possibilidade de desenvolver um câncer, o que eu tenho que fazer? Retirar o útero. Retirar. É isso, né? E se eu não sei? E se eu não tenho um bom médico que me mostra isso? Porque eu não sinto nada. Inclusive, ele já havia te dado a alta. Sim. E assim, muitas outras pessoas também devem passar por esse tipo de dificuldade. E sem contar os que vão rapidamente e não são atendidos. Né? Não são atendidos porque não tem especialista, porque os médicos não dão a atenção necessária, depois você não consegue vagas, tem que ficar esperando pelo SUS qual hospital que vai te atender quando se trata do diagnóstico de câncer, né? Às vezes vai para longe, vai para outro município para conseguir ser atendido. Então, nem sempre as pessoas demoram para ir. Às vezes elas vão e não tem uma avaliação correta. Às vezes elas vão, têm o diagnóstico, mas não conseguem o lugar para se tratar. Às vezes elas iniciam o tratamento e falta a medicação. Aí atrasa a medicação, que a gente vê direto na televisão, paciente com falta de medicação, né? Para um tipo identificado de câncer. Então, são vários fatores. Agora, pelo sim, pelo não, eu tenho que fazer minha parte. Mesmo que você, mulher, ou você, homem, que esteja ouvindo, não sentir nada,
Homem, vá no urologista, mulher, vá no ginecologista. A gente tem que fazer isso, porque o câncer é uma doença que nem sempre dá sinais. Nem sempre. É complicado, né? É uma situação delicada e eu acredito que ninguém quer passar por uma situação dessa na sua família. Eu tô fugindo do tema. Porque... Eu tô vendo que você tá fugindo. A culpa não é minha, não, hein? Ah, eu tô fugindo do tema. Você tá me levando para um outro caminho aí. Porque eu já passei por essa situação, então eu sei exatamente como todas essas coisas se dão. Mas como você tá aqui como uma profissional para falar, o meu ponto de vista como quem passou por tudo isso é realmente toda essa dificuldade de identificação, toda a dificuldade que tem para começar o tratamento e depois o tratamento em si. Você como profissional da saúde, tudo bem? A gente falou aqui da prevenção, agora vamos falar do câncer propriamente dito. Você tem uma dica, tem uma indicação para as pessoas que estão fazendo qualquer tipo de tratamento em relação ao câncer, uma dica, uma ajuda, alguma coisa nesse sentido? Olha, eu acho que, primeiro, não tem muito e tem. Primeira coisa é você não faltar nas suas consultas. Quando não conseguir medicação, procurar, né? Os seus direitos, boca, porque né? a lei garante, sabe? Muitas vezes você vai... Não, a lei garante. O governo te garante isso, com toda a dificuldade, sim. E a questão psicológica. É fundamental o paciente com câncer, o paciente debilitado, ter um apoio psicológico. Eu acho que é essencial, tá? Isso. Porque a família vai estar do lado, vai apoiar, tem hora que vai chorar junto, tem hora que vai ajudar, tem hora que não vai ter paciência. Enfim, a família está emocionalmente envolvida. Passa-se 1000 ideias na cabeça de alguém que tem esse receio do tratamento não ter um bom resultado. Ter isso, e chegar ao óbito. Então, né? Nesse caso, é necessário, é a minha visão, você me pediu uma dica, um apoio psicológico e uma ajuda, um acompanhamento espiritual. Muito né? importante. É muito importante. E aí eu digo espiritual, não digo do pastor, nem do padre, nem porque nós temos pessoas de diversas religiões que talvez estejam nos acompanhando. Mas assim, buscar a Cristo, buscar um apoio, sabe? Diante da palavra de Deus, nos fortalece muito. Eu acho que para mim, se resume nisso, um apoio psicológico e a busca em Cristo, para que você consiga. Isso a própria pessoa. Agora, a família, principalmente... Eu ia ajuda para a família. Eu não vou dizer a família, não. Eu vou dizer o marido ou o companheiro mesmo, filhos. Já que estamos se tratando de mulher. O mais próximo dessa intimidade toda, do câncer de ovário, de útero e do câncer de mama... é o marido, é o companheiro, é quem está junto, né? Porque normalmente ele que vai ter intimidade com a esposa, é ele que vai ficar sem essa intimidade, é ele que vai ter o psicológico para nos momentos difíceis que ela tiver com medo de morrer, de segurar a sua da corda, de quando quiser ter um relacionamento íntimo e ela não tiver disposta ou tiver com dor, ele saber entender e respeitar e apoiar. Então, você tem filhos, você tem mãe, você tem pai, mas é na alegria e na tristeza. Então, se você tem... e se você tem um marido, companheiro ali do lado, e isso falta muito no geral. Falta muito, porque normalmente no começo... Apoio. A gente agora está falando da rede de apoio, pessoal. Lembra que ela falou que ia comentar sobre a rede de apoio? Sim, porque... Ela já, só comentando aqui, ela falou no início que estava nervosa, né? Mas a gente vai fazer isso de forma bem sucinta. Só para você bem saber, sucinta, bem rápida, logo para ir embora e pronto, acabou. Já estamos chegando aí em quase 50 minutos de bate-papo e o bate-papo está fluindo. Então agora, continua aí falando sobre a rede de apoio. A rede de apoio... O marido... Sim, o marido... Você acha interessante, por exemplo, a pessoa que está fazendo o tratamento, o meu ponto de vista, a pessoa que está fazendo o tratamento, ela está sendo cuidada. Remédios, psicólogo, psiquiatra, terapeuta, assistência e tudo. E quem está do lado, por exemplo, você falou do companheiro ou da companheira,
também precisaria ter um acompanhamento psicológico? Eu acho bom, mas o meu foco sempre é primeiro o doente. Primeiro é quem está com a dor, porque você fica emocionalmente abalado quando tem alguém da sua família com essa patologia. Você fica abalado, mas você não sente a dor, você não vai receber a quimioterapia, você não vai se sentir inferior ou diminuído, você não vai se sentir mal se você tiver que retirar o seio. Mas aí eu sou o seu esposo, eu sou o seu companheiro. Sim, eu não preciso ser cuidado para cuidar de você, eu não preciso estar bem para que você esteja bem. Sim, mas a prioridade é o paciente. Para mim, sempre, como profissional de enfermagem, primeiro é o paciente, depois é o familiar. A família, não, eu sou o familiar. Agora, ô enfermeira, eu preciso de apoio também, enfermeira. Não, mas aí é fácil. Não tem um remedinho para mim? Você está trazendo o seu remedinho, o remedinho é no geral, é o que eu falei. Procure um psicólogo e procure a Cristo e vá em frente, porque o negócio é difícil e tem que ajudar. A gente não pode tampar o sol com a peneira, sabe? Independente de religião, o relacionamento é assim. A mulher está com dor, a mulher não está bem, a mulher não tem disposição de dar um abraço, dar um beijo, a mulher está fazendo químio, sei lá o quê. Não é todo companheiro... Né? Eu estou falando companheiro porque a gente está falando agora só de mulher, tá? É vice-versa. Mas como a gente está falando da mulher, é isso aí. Que tem essa paciência e esse respeito. Ele pode ter nos primeiros dias, depois ele acha que está demorando demais, depois ele começa a perder a paciência, e depois ele pode até não maltratar a mulher, mas vai deixando de lado. Leva no médico, traz, leva na químio, traz, tudo direitinho, mas automático. Não tem mais aquele carinho. Sim, e aí a pessoa sente. É onde ela precisa muito de um apoio psicológico e espiritual, porque ela vai se sentir um peso. Porque a pessoa está fazendo tudo direitinho, mas não brinca mais. Já olha só com aquele olhar de dó, de piedade. E vou falar a verdade, alguns olham com o olhar de, nossa, até quando eu vou levar isso, né? Será que vai demorar para morrer ou não? Porque a realidade é essa, gente. A gente está falando no geral, não estou falando para cristão, estou falando no geral. É isso aí. Ou senão começa só, leva no médico, volta do médico, depois levou na quimio, trazer, pega o carro, vai bater perna. Sabe? Então, esse apoio, primeiramente, do companheiro, é muito importante. Se esse companheiro aí, eu vou chegar aonde que você me cortou. Se esse companheiro vê que para ele emocionalmente não está dando mais, aí ele tem que procurar ajuda. Porque senão ele vai entrar numa depressão e ele vai ficar doente. E aí nem que ele queira ajudar a outra, ele não consegue mais. Chega num ponto limite. Porque ele quis fazer tudo sozinho. Mas aí é de cada um. Tem gente que vai passar por tudo isso, vai sofrer, mas não vai precisar de ajuda. E tem gente que vai se ver perdido e vai precisar de um apoio. E aí é só de cada um. Não sei, você procurou apoio psicológico quando você passou por isso? Depois. Mas no momento você achou que tinha que fazer aquilo. Então, no meu caso, a minha experiência é porque eu tinha toda uma estrutura. Eu tinha a mãe da minha esposa para ajudar a cuidar dela, tinha a família que ajudava a cuidar, levava em médico, buscava. Então eu tinha, além do trabalho de cuidar, de suprir, de ser o provedor da casa, eu não tinha outro tempo. Quando eu fui procurar ajuda, foi depois que a coisa já havia acontecido. Infelizmente, ela veio a óbito, né? A gente tratou dela por 9 anos. Mas depois que eu fui procurar ajuda, fui me tratar. E nós temos um filho. Esse meu filho, ele teve ajuda no período que ela estava no tratamento de câncer. Ele passou com o psicólogo. Depois ele também precisou procurar ajuda. E é algo muito... Por isso que eu te perguntei... Da rede de apoio, da família. Então, não é fácil encarar, lidar essa situação, né? E aí, como a gente disse, né? As perguntas são sempre, como que a gente descobre? Toda essa parte aí é complicada. Agora, depois que você está dentro, precisa lidar com essas duas situações. A pessoa que está sendo tratada e as pessoas que estão ajudando. Eu carrego comigo a seguinte ideia. Para você cuidar de um doente, você precisa se cuidar. Quem cuida de doente, não se cuida, fica doente. E se fica doente, pode não dar conta. Concordo então, com você, mas volto atrás. Concorda, mas volta atrás. Concordo, mas discordo.
o paciente é prioridade. Sim, o paciente é prioridade. Ele é. Por exemplo, se eu tiver que levar ela no médico, no psicólogo, e eu tiver que escolher, vai ser ela. Com certeza, vai ser ela. É isso que eu quero dizer, porque eu imagino assim, como é duro para uma mulher se sentir impotente em tudo. Não é só sexualmente, é em tudo, porque depois que começa a químio, depois que a coisa se desenvolve, para cozinhar, para comer, para viver, para fazer, tudo muda. Muda tudo. Não em todo mundo. Relembrando, cada físico, cada pessoa é diferente. Tem uma amiga que eu estou convivendo com ela direto agora, ela está fazendo químio, faz 15 dias ela me convidou para almoçar na casa dela, eu comi um banquete e ela está lá, faz a químio dela, porque cada pessoa é de uma maneira. Agora, não tem como psicologicamente e espiritualmente você não se abalar. Abala e procura o cuidado. Pessoal, nós estamos aqui praticamente já no finzinho, vou abrir agora praticamente para as últimas considerações. Agradecendo muito a participação da Hélia, da Denise, tá? São duas pessoas totalmente diferentes. Sim, uma que concorda, mas outra. discorda logo em seguida. Obrigado de coração pelos esclarecimentos, pelo ponto de vista tanto profissional como ponto de vista pessoal, que eu acho isso muito importante. Como eu falo muito lá no meu canal, no Água da Rocha, eu já tratei muitas vezes sobre esse assunto. Esse ano eu quis deixar praticamente passar despercebido para não me tornar enfadonho, né? Repetitivo. Mas não tem como você não falar de algo que é muito importante. Eu vivi essa história, eu sei que não é fácil e eu digo para as pessoas, procura ajuda. Não deixa de procurar ajuda. A pessoa que está sendo tratada, ela está sendo tratada, está sendo cuidada. Mas procure ajuda psicológica, procure ajuda terapêutica, procure ajuda espiritual. Hoje eu falava a importância de Deus em tudo isso. E eu estou com o Salmo 136 na ponta da língua. Bendizei ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Às vezes a gente tem aquela vontade, Denise, eu não sei se isso já passou pela sua cabeça, o sentimento de impotência é tão grande que você tem vontade de chutar, jogar tudo pro alto. Mas aí você lembra que você tem um Deus que cuida de todas as coisas nos mínimos detalhes. Inclusive, é uma flor trazendo aqui para embelezar a nossa mesa que você nos trouxe também. Obrigado. Denise, adoro diga flores. Aí as suas considerações finais. A nossa considerações finais são tantas coisas. Bom, primeiro agradeço a oportunidade. Segundo, realmente hoje não tive um dia fácil, então por isso ficou meio difícil para mim falar tudo que eu pensei falar. Mas, para a honra e glória do Senhor, consegui chegar até aqui com vocês, me coloco à disposição num outro momento para alguma dúvida, alguma coisa que vocês precisem saber nessa área, tá bom? O Toninho e o Cleito tiveram um contratempo, não deu para estar aqui, mas a semana que vem eles vão estar. Eu disse que me pegaram numa armadilha, que eu achei que era um bate-papo, só tá eu e o Reginaldo aqui. Eu falei, gente, mas é muito assunto para duas pessoas. Eu pensei que ia falar com mais 5, mas é muito gratificante poder falar para a mulher, com mulheres, sabe? E realmente nós somos isso que a gente tem que colocar na mente. Nós somos flores, e como flores num jardim, nós temos que ser cuidadas. Mas o jardineiro somos nós mesmos. Então, o cuidado consigo, sabe? O jardim que somos nós é cuidado por nós mesmos. Então, busquem ajuda, não tenham vergonha. Deus manda a chuva, mas você precisa cuidar, né? Não tenham vergonha de buscar recurso, de procurar uma unidade de saúde, de procurar alguém experiente. Não fiquem comprando, se medicando, sem passar realmente por consulta. Lembrando sempre que somos templo do Espírito, né? O nosso maior presente é a vida, é o nosso corpo.
e dele nós devemos cuidar com amor e gratidão a Deus. Que Deus abençoe mulheres, homens, todos que estiverem ouvindo. E assim, amem cada vez mais a vida, amem a saúde de vocês e façam os exames preventivos. Até outra hora. Até outra hora, né? Pessoal, muito obrigado aí pela participação de vocês. Se ficou alguma pergunta sem responder, depois a gente vai estar respondendo, colocando lá no chat a resposta. E lembrando vocês, terça-feira que vem, a partir das 19h30, nós estaremos aqui. E se você ainda não se inscreveu lá no nosso canal no YouTube, se inscreva lá no nosso canal, ative os sininhos para que você possa estar recebendo as notificações e compartilhe com seus amigos. De repente alguém precisa ouvir essas informações, coloque lá nos seus stories, no seu WhatsApp, compartilhe com as pessoas. É sempre tão importante falar sobre saúde, principalmente quando envolve a gente de forma muito íntima. O câncer, de forma geral, ele é algo de foro muito íntimo e muito difícil de ser abordado. Então, mais uma vez, obrigado, Deus abençoe, fiquem na paz, uma boa noite. Boa noite. Até a próxima aí. Paz de graça! Tchau.